através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Viremos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Verdadeiramente, o papel de Jesus é salvar. Mas as pessoas nem imaginam o que significa salvar. As pessoas não imaginam de quantos problemas Jesus pode livrá-las. Antes de abordar sobre a salvação, eu vou estar falando sobre a opressão. A opressão, ela se divide entre o oprimido e o opressor, até que a pessoa chegue à depressão. Então nós temos, senhoras e senhores, o oprimido, que é o abatido, o cansado, o desgraçado, o que já perdeu a esperança, né? Que entrou em depressão e já fez de tudo e vai se afundando. E nós temos o opressor, né? O opressor é aquele que oprime. Então nós vamos estar identificando para você este opressor humano, e depois nós vamos estar falando das opressões espirituais, né? Da onde vem essa opressão? Até que a pessoa chegue na depressão. Quando a pessoa chega na depressão, é porque ela já não tem mais forças. Quando a pessoa ela é assumidamente, clinicamente assumida, depressiva, é porque ela já não tem mais forças espirituais, ela não tem mais forças emocionais, ela não tem mais as chamadas forças psicológicas para lutar contra o invisível, para lutar contra aquilo que abate a sua moral, aquilo que abate, que a levou ao desalento, ao desânimo, ao abatimento, ao desgosto, né? Que a depressão ela leva a pessoa ao profundo estado de desgosto, a ausência de gosto ou prazer de viver. A pessoa fica desprazeirada, né? Ela tem nojo da própria vida, aversão ao seu próprio ser, repugnância. E muitas vezes essa criatura, ela se isola de forma terrível, que nem os remédios dão jeito.
E tudo isso foi causado porque um dia houve um opressor. Então, nós precisamos identificar, no caso, o opressor humano, né, e o opressor espiritual. Então, todo esse desânimo, esse abatimento, esse desalento, que tira a coragem, tira as forças da criatura, leva a pessoa a sentir repúdio até pela própria alimentação. E ela procura cada vez se consumir mais, se autodestruir. Ela vive sem inspiração, sem entusiasmo. Ela se torna incapacitada diante dos problemas e vive uma inconstância tremenda de ânimo. Porque ela entrou numa depressão terrível. Ela entrou numa depressão. Então ela foi diminuída, ela foi debilitada, prostrada, fatigada, desanimada, entebiada. Então, essa pessoa que chegou a esse estado, primeiro ela foi oprimida. Então existia um opressor. Então, senhoras e senhores, nós entendendo essa grande realidade, vamos ter mais facilidade para lutar contra esse inimigo. Então você viu que o depressivo, ele foi oprimido. Oprimido, né, ele entrou no estado letárgico, né? Tem pessoas que quando estão nessa situação, elas entram em estado letárgico, profundo sono, desinteresse por tudo e por todos, indiferença a pai, mãe, mulher e filhos. A pessoa perde o amor, fica apática, vive em estado profundo de abatimento, né? Abatimento moral e abatimento físico. Tem pessoas que se trancam, não tomam nem o sol, tem pavor do sol, né? Então ela já está em estado de depressão. Então ela toma remédio, ela vai no médico, ela vai no psiquiatra, faz sessões de terapias, mas não muda. Por que não muda? O que está acontecendo? Então, meu amigo, agora eu vou te falar dessa letargia que toma conta de muita gente, que coloca a pessoa num estado de abatimento tão grande que ela perdeu a razão de viver. Então, a depressão também leva a pessoa a um outro estado, né? Estado de angústia. Para a pessoa chegar no estado de angústia, primeiro ela teve que ser oprimida, como eu já falei para você. Ela teve que ser oprimida. Depois de oprimida, ela vai ao estado da angústia, né? Ao estado da angústia. E da angústia vem a decorrência de outros problemas, porque a angústia gera um monte de problemas no ser humano. Um monte de problemas. Então a grande realidade é que da angústia, que nasceu por causa da opressão, e a opressão existiu porque teve um opressor, e esse opressor ele pode ser um ser humano ou pode ser um espírito. E nós vamos estar abordando esse assunto. Não perca os próximos programas. Então veja, nós vamos falar do quem pode ser o opressor, tá? Nós vamos estar abordando essa realidade. Quem pode ser um opressor? Então vou te dar uma pequena ideia, né? Daqui a pouco vou te dar uma pequena ideia. Vamos falar agora da agonia, da angústia. A angústia, meu querido, ela gera agonia, o tormento. A angústia gera grande preocupação ou inquietação, muitas vezes até desnecessária, porque a pessoa já perdeu o equilíbrio dos seus pensamentos, porque ela entrou em estado de perturbação de espírito, causada pela incerteza ou pelo receio de alguma coisa que às vezes até nem existe. Ela está agoniada, angustiada, ela entrou em estado de suplício. Então existem pessoas que torturam a si mesmo, se condenam a si mesmo, por pequenas coisas até que fizeram. Tem pessoas que às vezes cometeu um erro, cometeu um pecado, ela cometeu um desatino, uma transgressão, e ela se culpa tanto
ela se culpa tanto, aí já é uma questão espiritual, que ela às vezes até comete uma loucura. Então veja, aí vamos agora abordar a grande realidade, que essa angústia ela foi gerada porque alguém oprimiu. Então veja, da opressão nasce o desânimo, da opressão nasce aquele que vive no desalento, da opressão nasce o que vive angustiado, da opressão nasce o que vive na letargia, da opressão nasce aquele que vive no vexame. Olha que coisa tremenda. Então vamos lá. Do vexame é causada a grande vergonha. A pessoa vive em estado de vexação, vergonha. Uma pessoa envergonhada, ela não sai de casa, ela se tranca, daí vai ser levada à depressão. O que é o vexame? O vexame é uma pessoa que sofreu uma grande afronta, muitas vezes até desnecessária. Ela sofreu um ultraje que lhe causou uma profunda vergonha, que lhe trouxe um estado de vexação, e ela então se fecha, se tranca, não quer mais ouvir nada e nem ninguém. E passa então a viver um estado de tormento espiritual. A vexação é aquilo que molesta a alma e o espírito e a mente da pessoa. E a pessoa se vai ao estado de maltratar a si mesmo, de se autopunir e se condenar. Porque ela está em estado de humilhação, porque ela foi exposta inadequadamente, ou por vingança e pura maldade, perante outras e outras pessoas. E ela não sabe como lutar para sair dessa situação. Então, a depressão, ela aconteceu porque a pessoa foi oprimida. E foi oprimida porque houve um opressor. Por enquanto eu estou falando agora do depressivo, do oprimido, para depois falar quem são os opressores e o que eles podem fazer e o que te levou então à opressão e à depressão. Agora eu vou falar da pessoa que é esmagada na sua alma, ela é esmagada no seu espírito, ela é esmagada nas suas emoções. E isso aconteceu porque teve alguém que a esmagou. Então vamos lá, teve alguém que a esmagou, teve alguém que a triturou, né? Teve alguém que a oprimiu. Então da opressão vem a depressão. E da depressão você precisa discernir quais os espíritos e quais os sintomas. Que isto é uma questão espiritual. É por isso que muita gente toma remédio daqui, toma dali, não dá certo, toma outro, até achar um que dá certo, porque o médico está adivinhando qual é o problema. Ele está adivinhando, só que ele não é espiritual, ele não sabe. Ele estudou a medicina, e eu louvo a medicina. Eu preciso de médico, eu vou no médico. Então você vai no médico, você conta o problema pro médico, e o médico então discerne que tipo de remédio você toma. Mas acontece que o médico estudou a ciência, mas não estudou a ciência espiritual. Então ele não vai entender. Então uma pessoa chega lá no médico em estado de opressão e depressão espiritual, esmagada, ele não vai conseguir discernir o problema. Porque uma pessoa esmagada, ela foi triturada, esmigalhada, comprimida até arrebentar a sua alma. Ela foi achatada, pisada, humilhada, quebrada. Então ela se encontra prostrada, abatida. É como se ela tivesse sido exterminada dos seus valores, oprimida e escravizada a ponto de não ter mais reação nenhuma. Sabe o que significa isso, amigo? Como é que vai chegar no médico e falar, eu briguei com meu marido me disse isso, aquilo, outro, blá, blá. O médico não, ele vai te enfiar um remédio aí, meu. E você vai começar a ficar mais doente ainda. Esse que é o problema. Quantas pessoas, meus queridos amigos, são levados à loucura e são entregues aos psiquiatras que encaminham para os manicômios, porque ela já não tem mais poder de reação nenhuma. Então ela é considerada louca. Por quê? Porque não tem como se tratar de uma criatura nesse estado. Clinicamente. Cientificamente.
O problema todo é espiritual. Então, eu vou ler um texto para você, talvez me compreender melhor. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Você vai entender porque eu, este miserável homem que vos fala, o maior dentre todos os pecadores deste mundo, vos falo com entendimento e discernimento. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá, você vai compreender. Aqui diz assim, no capítulo 2, no verso 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja que coisa tremenda. Veja que coisa tremenda, meu amigo. Então eu não quero que você se baseie na minha sabedoria humana. Eu quero que você se baseie na sabedoria que vem de Deus e que a sua fé não se apoie na minha pessoa, mas no poder de Deus. Essa grande realidade, meu amigo, essa grande realidade para todos os homens que creem. Veja, no capítulo 1, no verso 18, está escrito assim, olha lá, preste bem atenção. Capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, que somos libertos, é o poder de Deus. Veja que coisa incrível. Então, você tem que fundamentar sua vida onde? No poder de Deus. E onde está o poder de Deus? A palavra. A palavra de Deus é o poder dele. Que coisa tremenda, não é? Então, você na sua casa pode começar a ler o Evangelho e você pode começar a ser liberto só de ler o Evangelho. Daí depois, se você quiser se tornar um discípulo, é outra coisa. Você nos procura que a gente vai te orientar. Mas veja, você vai poder ser liberto aí na sua casa. Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Olha que coisa. Mas vamos ver a confirmação, veja. O verso 4 do capítulo 2 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja o verso 18 do capítulo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Que coisa. Se você for confirmar o que eu quero dizer sobre o poder, você vai abrir lá no livro de Romanos, capítulo 1. Quer ver? Olha lá. Você vai entender agora muita coisa. Olha lá. Romanos, capítulo 1. Nós vamos de novo falar sobre este poder. Este poder. Verso 16 está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha lá. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vê que coisa? O Evangelho é a palavra. A palavra é o Evangelho. A palavra é o Verbo. O Verbo é Deus. Deus é Espírito. E Jesus disse: as palavras que vos digo são Espírito e vida. Então, o Espírito de Deus e a vida de Deus está no Evangelho. E à medida que você toma posse do Evangelho, isto é, da palavra, você toma posse do Espírito de Deus e
da vida de Deus. Portanto, você toma posse do poder de Deus. E sendo assim, vai haver um mover dentro do seu coração. E vai haver um mover dentro do seu espírito. A sua mente será plenamente renovada. Então, o que tinha de fracasso, de desgraça, de opressão, de angústia, de vexame, o que tinha de torpor, de esmagamento e desânimo, isso pode sair plenamente da sua vida pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então esta grande realidade, meu amigo, minha amiga, volta lá para 1 Coríntios. Esta grande realidade é para aquele que crê. Então vejamos lá, né? No capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, está escrito assim, né? No verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Veja que coisa tremenda. Então, por mais que os homens sejam sábios, estão buscando resposta. A ciência caminha buscando respostas e respostas. E às vezes até parece que encontra, mas não satisfaz. Mas olha, meu amigo, você pode se satisfazer com Deus e com a sua palavra. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? Os perfeitos para Deus são aqueles que creem de todo o coração e que chegaram à caridade. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Por quê? Se a conhecessem, isto é, se conhecessem a sabedoria oculta em mistério, nunca crucificariam ao Senhor da glória, isto é, nunca teriam crucificado Jesus Cristo. Mas como está escrito, né? As coisas que o olho não viu, que é esta sabedoria oculta em mistério, que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, que é esta sabedoria oculta em mistério, e assim, não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que se dedicam para Ele, para aqueles que o buscam de todo o coração. Mas veja o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então a razão de ser é o Espírito Santo. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja, o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus. Se você tiver comunhão com ele, não há nada que Deus não possa lhe esclarecer. Não há nada que Deus não possa elucidar. Não há nada que Deus não possa revelar. Não há nada que Deus não possa ensinar, capacitar, instruir. Não há nada impossível para Deus. E é esse Espírito Santo que eu quero que você receba. Amém? Veja o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito que está no homem não conhece Deus. Só quem conhece a Deus é o Espírito de Deus. Mas veja, você quer o Espírito da ciência que está no homem? A sabedoria que está no homem? A inteligência que está no homem? Ou você quer o Espírito de Deus, que está em Deus, a sabedoria de Deus e a inteligência de Deus? Então é uma questão de opção.
Se você quer o Espírito de Deus, que é a inteligência e a sabedoria de Deus, você vai conhecer todas as profundezas de Deus e não haverá mistério que não lhe seja revelado. Mas se você quer ficar na inteligência do homem, naturalmente que você vai ser limitado. Por que vai ser limitado? Porque não vai receber as coisas que são do Espírito de Deus. Entendeu agora? Então é preciso ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a razão do meu viver. O Espírito Santo é a fonte inesgotável da sabedoria e da ciência de Deus. O Espírito Santo é a potência máxima de Deus. O Espírito Santo é o poder que levantou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo é o poder que cura, que liberta, que salva. O Espírito Santo é o que batiza na água e no Espírito Santo e que revela ao homem a glória de Deus. Verso 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas falamos também, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Entendeu agora? Então, antes de mais nada, eu estou comparando para você aqui, mostrando, né, a opressão, a depressão e o opressor humano. E logo depois, talvez no programa de amanhã, eu vou estar mostrando a depressão e a opressão e o opressor espiritual. Aí você vai ver em que situação você se encontra, para compreender melhor o estado que você está vivendo. E saber que há cura, que há libertação, pois há um poder soberano sobre todas as coisas que pode libertar você gratuitamente, em nome do Senhor Jesus. Mas veja, as quais coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, verso 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus. Ele não compreende o poder. Ele não compreende a ciência de Deus, porque ele só acredita em si mesmo, e só acredita naquilo que ele vê. Ele só acredita naquilo que outro homem lhe mostra. Um escrito, um papel, um caderno, um livro, um remédio. Não, meu querido. Não, eu não sou assim. Eu creio nas coisas espirituais. E sei compará-las. Por que sei compará-las? Porque eu sei que para o homem comum é loucura. Mas eu tenho experiência própria com Deus. Eu tenho experiência própria com o Espírito Santo. Eu tenho experiência própria com Jesus. E eu posso entendê-las. O homem natural não pode, porque ele não tem experiência com Deus. Primeiro porque ele não crê. Depois ele é soberbo. Ele não quer aniquilar-se a si mesmo para seguir Jesus. Ele não quer renunciar a si mesmo. Não quer negar-se. Então é impossível. Então ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual, aquele que é obediente, aquele que segue, aquele que crê, aquele que busca Deus incessantemente, ele discerne bem todas as coisas. Ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. E ele de ninguém é discernido. Então essa grande realidade, meu amigo, essa grande realidade é para você que está me ouvindo agora. Em qualquer parte do país. Tem muita gente ligada na internet, né? Tem ou não tem? Se você quiser, ligue para cá. Tá bom? Tem aqui alguém na produção que vai te atender educadamente, com muita caridade, tá? E nós vamos orar, interceder através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo que nós habita, para que você seja alcançado e livre dessas opressões.